Sejam bem-vindos aí, sejam bem-vindos. Vamos começar agora a falar sobre escala com lucro real e, mais especificamente, também como aumentar o valor do seu negócio. Que eu gosto de falar o seguinte: não é só infoprodutos hoje. O cara que fala assim, sou um infoprodutor, cara, ele está deixando uma fatia de mercado muito grande ali na mesa, por não pensar ali em outros formatos de entregáveis. Eu gosto de defender isso daí, e o mercado caminha muito para isso. Então, o cara que só vende um infoproduto, ele, além de deixar lucro na mesa, ele ainda pode estar colocando em risco o negócio dele. Mas vamos lá, né? Rapidinho, né? Para quem esse é o webinar, se você tem um negócio digital, é para você. Esse webinar é para qualquer negócio que vende, entrega e se posicionar na internet. Se vende infoproduto, é para você. Se vende mentorias, treinamentos ou consultorias, também. Se vende qualquer tipo de assessoria com possibilidade de entrega via internet, também. Só mutar aqui, ô João. Ô, João, só não muta o. Aqui. Só para não vazar. Aí depois a gente abre o microfone aí e troca ideia depois. Vamos lá. Se você é capaz de resolver problemas reais de um público específico, é para você. E em resumo do resumo, né, para quem está buscando escala de lucro no negócio. Aí, dito isso, né, já conheço vocês, mas aí eu iria fazer uma abertura, né, para cada um aí mandar no chat aí o que faz, o que vende, enfim, vamos dar uma acelerada até para ganhar tempo aí de vocês. O que a gente vai aprender hoje, né? Escala com lucro real. Basicamente, dividir aqui em 3 pilares, né? Geração de demanda qualificada, venda com margem de lucro e ofertas com fit de mercado. Beleza. Aqui uma apresentaçãozinha minha. Vocês já me conhecem também, mas resumindo do resumo aqui para ganhar tempo, né? Então, eu sou analista de sistemas por formação, de 2009 até 2018 atuei com desenvolvimento de software. Aí eu pivotei antes disso daqui, em paralelo eu já estava olhando para o mercado digital, mercado de infoproduto, mercado de escala, estudei ali com vários players ali, entre muitos outros, mas aqui eu coloquei alguns dos principais ali. Em 2022 que eu comecei a prestar serviço para trabalhar estratégia de escala para negócios digitais. Não sou lançador, porque lançamento não é modelo de negócio, é uma ação de vendas, não sou... Não faço gestão para infoprodutor, porque infoproduto é só um tipo de entregável. A minha ideia é trabalhar negócios digitais, de fato, que isso daí é muito mais amplo, né? E aí envolve infoprodutores, mentores, especialistas e até prestadores de serviço. Presto consultoria, implementação de funis, ações de vendas, atuo desde o planejamento de negócio, implementação técnica, vendas e ascensão, gestão de campanhas, dentre outros. O foco sempre é a tomada de decisão baseada em dados, que é o que eu falo que é o maior trunfo da internet, é a gente conseguir rastrear de ponta a ponta a jornada do nosso cliente, e muita gente que agora está começando a abrir o olho para isso, entendeu? Então, é um ponto que é um dos mais importantes aí, e é o que eu gosto de me basear, sempre para tomar decisão baseada em dados. Gosto sempre de usar o seguinte lema: melhor do que o André falar são os números falarem, que aí a gente começa a tomar decisão de fato sem guruzice, sem achismo, sem tirar ideia do sovaco, olhando números. Só um pouquinho dos resultados aí, teve uma campanha, uma ação de vendas aí que a gente fez com um grande player de mercado, aí batemos 3 milhões e 400 de faturamento, isso investindo 71 mil na meta, sendo que da meta saiu 2 milhões e meio em vendas, aí mais 1 milhão ali de base que ele tinha. Esse daqui foi um lançamento pago, 42.200 de investimento, para um retorno pré-lançamento de 47.900, então entramos com as contas pagas e fechamos com 110 mil faturado. Se o cara caprichasse um pouquinho mais no pitch na entrega, ele conseguia faturar mais que isso daqui, mas enfim, tá no jogo. E esse daqui é um perpétuo, que roda para finanças para empreendedoras, nesse período de 1 de setembro a 23 de setembro, que foi quando eu bati esse print, 43.600 investido para 101 voltado do produto de entrada. Aí depois ela vende consultoria, BPO financeiro, então ela tem ali, ela continua essa jornada aqui do cliente. Eu gosto de mostrar isso daqui porque mostra o poder que tem fazer um produto de aquisição bem estruturado e trabalhar a ascensão. Depois do cara pagar R$150 no produto,
uma parte ascende uma consultoria de R$ 8.000, de 8 a 12 mil reais, que é o ticket dela. Mas pouco importa isso daí, né? A ideia é falar sobre escalas hoje. E aí eu pergunto para você, João, para você o que é escala? O que você imagina que seja escala? Bem, tenho aqui uma data de ideias. As principais ideias é a forma como tu fazes crescer o teu produto ou os vários mecanismos do teu negócio. Não era o produto. Quando eu falei crescer o produto, queria dizer negócio. Enganei-me. É a forma como tu cresces o teu negócio ou a multiplicidade de fatores que fazem com que o teu negócio expanda. Através de leads, através de recompensas, através de webinários. Também tem a ver com a estrutura do negócio através de produtos de continuidade. A escala de front-end, middle-end, back-end, penso que também seja por aí. Uhum. E também tornar um negócio sustentável a ponto de nós não dependermos do nosso negócio e o negócio não depender de nós. Um negócio começa-se a girar sozinho. Tá. Posso dizer por Aí, aí? Não sei. nesse ponto específico, eu vou te falar, mentira para você, porque você É? tirou a mão do negócio, o negócio cai. Mas É? enfim, tem ali como abrir ali, sabe, a parte de passiva, né? Mas o passivo não é tão passivo assim. Acaba Ok. que você tem que estar sempre ali metendo a mão, porque senão o negócio desanda. Mas enfim, né? Trazendo aí um contexto, né? Então, o que é escala? Está relacionado à quantidade de leads, quantidade de vendas, valor das vendas, valor investido em tráfego, ROAS ou ROI, né? O retorno sobre investimento em anúncios ou no geral. Tem a ver com o faturamento do negócio, alcance, audiência, seguidores, volume de conteúdo, tamanho de equipe, plaquinha, influência gerada. Então, dentre muito disso daqui, o que realmente importa no jogo da escala? Quando a gente fala, vou escalar um negócio digital. É uma palavra que fica muito em alta quando a gente fala do digital é a escala. Né? Eu falo, né, categoricamente, que tudo isso importa, mas o que mais importa, na minha opinião, é o dinheiro no bolso. Porque eu cansei de ver gente ostentando. Fiz 100 mil. Tá, mas e de lucro? Quanto que é isso daí? Porque para mim, fez 100 mil. Teve 80 mil de custo. 10% ficou pro Haddad. E, cara, ferrou. Não é isso. Isso daí não é escala. Isso daí é querer mostrar número e não acontecer. Claro, tem muita gente que fatura muito e muito alto, e eu não vejo um outro negócio tão escalável quanto o digital. Mas o que importa, no fim das contas, é o quanto de dinheiro fica no bolso. Tem muita gente que fala do ROAS, né? O ROAS 5. Pô, eu tive um ROAS 5, um retorno sobre investimento de 5 vezes o valor investido. Tá, será que importa o ROAS? Ou importa? Eu prefiro ter um ROAS 2 do investimento de 2 milhões, ou seja, faturar 4 milhões ali com ROAS 2, do que ROAS 5, ROAS 10, de 10 mil investido. Entendeu? É bom, mas 2 milhões de lucro, de dinheiro no bolso, é muito mais. Entendeu? Enfim, falando agora, indo para a parte um pouco mais prática do que isso, né, para ter dinheiro no bolso, ou seja, aumentar faturamento, mantendo o lucro. Eu gosto de falar em 3 alavancas. Qualquer negócio tem que estar visando. Sistema para gerar demanda qualificada, ou, na verdade, sistemas para gerar demanda qualificada, um produto que lhe garanta margem de lucro, ou melhor, produtos que lhe garantam margem de lucro, e uma oferta que tenha fit de mercado, ou melhor ainda, ofertas que tenham fit de mercado. Por que isso daí? Porque depender de um produto, de um funil, de uma estratégia, de uma oferta, é colocar o negócio em risco. E a gente vê que o mercado está caminhando para isso. Obviamente, não necessariamente você tem que sair com um batalhão de coisa para avançar. Até é um grande vacilo fazer isso. Porque, pô, cria um mínimo viável, põe para rodar, começa a tirar retorno daquilo lá, ganha margem de lucro, isso daqui é importante, entendeu? Usei o exemplo, se eu escalo sem margem de lucro, primeiro, a escala está limitada e o meu risco de ruir é muito alto.
Então, acaba que não é uma estratégia muito interessante. Então, a ideia é que você tenha algo que garanta a margem de lucro, para você ter ali budget para conseguir até financiar a sua, de fato, escala. E o que manda também aqui muito é isso daqui, ofertas que tenham fit de mercado, para que você consiga ter algo atraente aos olhos do seu perfil de cliente ideal. Você pode ver aí no mercado, né, o que está acontecendo hoje, putz, a Black Friday aí virou um circo bom, porque, tipo, putz, está movimentando o negócio, mas você vê o nível que a galera tá jogando, e é estratégico para os caras, entendeu? Aí tem o time que fala que a galera tá vacilando, tá formando esses combos aí, juntando 10 nego para entregar ali combão, de curso que tá encalhado, que? Será? Será que tá encalhado? É uma puta de uma estratégia para fazer uma mega de uma captação depois para vender mais. O Érico não está interessado em vender o fórmula de lançamento dele. O fórmula de lançamento é produto de entrada dele. Então ele bota o pau torar, traz uma base gigantesca para ele vender o insider depois. Usando o exemplo do Érico. Mas o círculo que a galera tá falando que o mercado tá armando, na verdade é esse daqui, ó. Os caras empilham tanta coisa para fazer uma oferta tão agressiva e trazer um batalhão de gente para depois vender com margem. E se a gente está querendo começar a jogar esse jogo, a ideia é que já comece a jogar olhando para esses carinhas aqui, ó, margem de lucro, oferta, porque, putz, se eu botar uma oferta meia bomba aí, eu tô concorrendo com esses caras que estão vindo agressivos pro mercado. Mas beleza, e antes de falar sobre essas 3 alavancas, com um pouquinho mais de detalhes, uma dica pro que eu posso dar aqui é o seguinte: tudo parte, o início de tudo é você entender tudo sobre a sua solução, e a gente está falando aí sobre benefícios, vantagens e os resultados que gera para a pessoa que está comprando aquela solução. Entenda tudo sobre o perfil de cliente ideal que valoriza aquela solução e construa ofertas atraentes ao perfil de cliente ideal, que valorizem a sua solução, mantendo sua margem de lucro. Então, são os 3 pilares ali principais para começar a querer jogar o jogo. É entender sobre a solução, sobre o perfil de cliente ideal, e aí, na junção dessas duas, você construir ofertas atraentes para esses caras. Sobre gerar demanda, né? Os fatos são: você precisa atrair pessoas interessadas na sua solução. E aí aqui entra comunicação, oferta, conteúdo, anúncio, lançamento, funil. Então, tudo isso daqui serve principalmente para gerar demanda. E é sobre atrair o perfil de cliente ideal e colocar em rota para as ofertas, conectando um pouco desses pilares aí. E eu falo muito disso daqui, ó, perfil de cliente ideal. Antigamente, você podia se dar o luxo de conversar com quem não era tanto o seu perfil de cliente ideal. Porque, tipo, no volume, com menos concorrência, aí você achava ali uma galerinha que ia converter e vendia. Entendeu? Então, o jogo do volume até valia um pouco a pena, entre aspas. Entendeu? Era menos prejudicial do que hoje em dia. Hoje em dia, ou você conversa com o perfil de cliente ideal, ou então você vai poluir sua base. E aí o jogo depois fica muito mais complicado para você escalar. Até porque antigamente custava 30 centavos um lead. Hoje tem mercados aí que pagam 25, 30 reais, 40 reais no lead. Sobre gerar demanda qualificada, alguns insights que eu queria pontuar aqui, né? Chame atenção pelo que o cliente quer. Conscientize sobre o que ele precisa. Então, por exemplo, trazendo uma ideia que eu tenho aqui, a minha parte escalável está nascendo agora, porque até então o core business meu é a prestação de serviço, mas agora eu estou abrindo o leque, antes tarde do que mais tarde ainda, estou abrindo agora para produtos mais escaláveis. E, por exemplo, eu quero atrair o cara que quer se posicionar para vender infoprodutos, mentoria, serviços, etc. O que ele está querendo na internet? Um negócio que esses caras compram a dar com um pau. É como criar conteúdo de forma mais rápida, de forma mais leve, de forma mais assertiva. Então, eles querem criar conteúdo. Então, eu vou criar um produto, que é o Carousel Factory, onde eu ensino o cara a utilizar inteligência artificial para criar um carrossel que vende infoprodutos e mentorias, vendo o que ele quer, e lá eu mostro que ele precisa plugar esse conteúdo num funil. E aí eu consigo fazer a ascensão para o que ele de fato precisa. Porque criar conteúdo sem ter um funil estruturado
Você pegar o conteúdo e já de imediato jogar o cara para dentro de um funil, só está perdendo tempo e dinheiro. Porque a vida útil de um seguidor, de uma pessoa que engajou com o seu conteúdo é muito curta. Tudo bem que você pode depois fazer anúncio lá e conseguir impactar esse cara que engajou de alguma forma com o seu perfil ao longo de 360 dias, mas é aquele negócio, quanto antes você conseguir tirar o cara e trazer para dentro de um funil e começar um processo comercial, melhor. E aí, então, retomando, né, chame a atenção pelo que o cliente quer, conscientize sobre o que ele precisa. Quanto mais baixo o custo para atrair um novo cliente, maior o seu potencial de escala. Então, putz, se eu consigo atrair um cliente para o meu negócio com R$10, pô, vou ter um mega de um potencial de escala. Se eu pago R$1.000 para ter um cliente, meu potencial de escala está mais apertado. Mas ainda assim dá para escalar. Eu só preciso fazer com que ele pague mais para mim. Quanto mais caro você pode pagar para adquirir um cliente, mais você ganha da concorrência, porque é um leilão. Então, vamos dizer que a pessoa A, o expert A, tem ali um produto de, sei lá, de R$500 para vender. E tem o expert B, que tem um produto de R$25.000 para vender. O expert A, ele pode pagar o quê? R$200 ali para adquirir um cliente, porque o produto dele principal é de R$500. Tá. Então ele tem ali um teto de investimento que ele pode. Se ele escalar muito, ele vai acabar extrapolando isso daí, ele acaba podendo ficar no prejuízo. Agora, de R$25.000, uma solução de R$25.000, às vezes ele pode jogar ali o jogo de pagar R$10.000 para ter um cliente, que aí ainda o mercado, o negócio dele fica saudável. Então, quanto mais caro você pode pagar para adquirir um cliente, mais concorrência você ganha no leilão. E aí um quarto ponto, né? Na verdade, um terceiro entre esses três aqui, que vem para justificar esses dois, quanto mais dinheiro o cliente gasta com o seu negócio, mais você pode pagar para adquirir. E aí que entra o jogo de tipo, não de ter infinidade de produtos, mas você tem um produto de ticket menor, um produto de meio e um produto mais caro para você ganhar margem de lucro. Então, aí você consegue fazer com que o cliente continue gastando com você. A gente está falando de um jogo de LTV, né? Lifetime Value, e recorrência, recompra, ticket médio. Que aí a gente começa a aumentar o quanto a gente pode pagar para adquirir um cliente. E aí, falando de ter um produto de entrada ali, de uma curva de aceitação mais baixa, a gente baixa o custo. Então, a gente coloca esses três pontos aqui para caminhar juntos. Tem o potencial de escala que um produto de baixo custo consegue me trazer. E aí a curva de, uma curva de decisão para o cara comprar um produto de R$100 que resolve uma dor específica é muito menor do que para ele pagar R$25.000 para contratar um serviço. Então, se eu consigo trazer demanda qualificada com um produto que tem uma baixa curva de aceitação de mercado, uma baixa curva de decisão, eu consigo atrair um cliente a baixo custo, depois trabalhar para vender o produto de margem, consequentemente conseguir ter mais budget para investir para adquirir um cliente. Se tiver com alguma dúvida, quiser ir mandando aí no chat e tal, e depois a gente abre o microfone para falar, mas eu vou dar uma acelerada aí que tem acho, coisa de uns 45 slides aí. Mas vamos lá. Sobre margem de lucro, os fatos. Quanto mais caro você pode cobrar, mais margem de lucro você pode experimentar. Tudo bem que, tipo, presta um serviço lá, cobro R$30.000. Só que eu tenho R$20.000 de custo para entregar esse produto, a minha margem é 10. Então, é bacana que ele esteja bem orçado e muito bem precificado para você conseguir ter margem de lucro. Quanto mais margem de lucro você tem, mais você pode pagar para ter um cliente. O seu tempo é ou deveria ser o seu ativo mais caro. Eu sempre gosto de falar isso. Aí falo principalmente para prestador de serviço, que basicamente tem muita gente ali que, pegar o cliente, espreme o preço, consequentemente espreme a margem de lucro, quando na verdade o tempo deveria ser o ativo mais caro. Então, por que não ter algo mais escalável para vender para esse cara, para conseguir fazer a valorização do próprio tempo? E quanto mais lucro o seu negócio tem, mais você pode investir, seja em infraestrutura, em time, em escala. Entendeu? Beleza, vamos falar da prestação de serviço, troca tempo por dinheiro.
tem uma escala limitada. Não. Treina o time, gerencia o processo ali, treina um time, coloca lá. Você consegue entregar mais com maior volume, garantindo margem de lucro. E aí você escala nos produtos que são mais escaláveis. Até aqui está fazendo sentido? Beleza. Vamos lá. Se ficar alguma dúvida, vai mandando aí. Sobre margem de lucro, algumas possibilidades. A gente tem diversos tipos de entregáveis, mas a gente pode categorizar em 3 tipos. O tipo do faça você mesmo, onde a gente consegue ter maior escala, menor valor. O faço com você e o faço por você, onde a gente tem uma menor escala com um maior valor agregado. Basicamente, aqui, curso, infoproduto, curso de entrada, checklist, playbook, essas coisas aí que, é mandar um login e senha para casa do cara, o cara consegue acessar. É maior escala, só que a gente tem um valor agregado menor. O faço com você, um programa de acompanhamento, em grupo, talvez, ou individual, onde eu ensino e acompanho o cara para ele ter o resultado. Já tem uma escala um pouco mais, ainda assim, uma escala boa, só que com mais valor do que um faça você mesmo. E eu faço por você, cara, uma parte disso daqui, a parte técnica, eu vou entregar para você. É uma prestação de serviço, mas eu consigo gerar muito mais valor agregado. E quando eu estou falando principalmente em nicho, eu estou nichado, fica muito mais fácil eu entregar uma prestação de serviço, porque vira um processo simples, replicável. E aí eu consigo ter, ainda assim, uma boa escala, com muito mais margem. A junção desses 3 aqui torna, de fato, um negócio digital. Aí diante disso daqui, né, um outro ponto que eu gosto de frisar, né, quanto mais acesso você entrega, quanto mais acesso você dá, mais caro você pode cobrar. Putz, é um curso gravado, você vai se virar para fazer. Você não está dando acesso. Tem um tira-dúvidas ali na área de membros. É menos acesso. Agora, cara, vai ter um acompanhamento. Você vai ter ali eu te orientando, seja em grupo, seja em algumas calls individuais que a gente faz ali, um check-in mensal, onde eu entrego mais acesso, eu vou acompanhando. Aumenta a percepção de valor, aumenta o resultado, cara, eu posso cobrar mais caro. Quer lá, Léo? André, muito massa aí. Eu gostei muito desse faça você mesmo, faço com você, faço por você, cara. Até anotei aqui. Cara, pegando até o exemplo do João ali, tem uma questão contigo. Uns tempos atrás no digital, a gente tinha ali o progresso dos alunos muito mais relevante do que a gente tem hoje. O que isso quer dizer? Que a galera comprava o curso e assistia mais do que assiste hoje. Que a galera comprava o e-book e lia mais e lia. Entendeu? Hoje ali, por exemplo, se fosse uns 5 anos atrás, eu falaria, João, faz um e-book ali para você superar a sogra em 5 dias, entendeu? Hoje em dia, eu não sei se daria certo, porque vendeu, acho que vende. Mas, que nem você falou, não adianta vender, tem uma margem de lucro pequena e não conseguir transformar esse lead num cliente ideal, né? O que você acha disso, cara? De fato, a gente vê que o imediatismo das pessoas está cada vez maior. Consequentemente, as pessoas compra curso em pacote, deixa lá guardado, acaba não vendo, entendeu? Então eu vejo que assim, o próprio curso, o próprio e-book tem que ser algo, principalmente nessa parte aqui, ó, tem que ser algo muito prático e aplicável. Aí tende a funcionar legal. Entendeu? Putz, vou fazer um produto de entrada. Cara, o mais simples, prático, objetivo para resolver um problema, uma única dor. Mas que, tipo assim, em questão de pouco tempo, o cara consegue executar, ter o pequeno resultado ali que ele precisa e considerar as próximas soluções. Boa. E aí, diante disso, beleza. Mostrei o meu valor. Mostrei que de forma simples, rápida, eu consegui resolver uma pequena dor dele. Eu consigo caminhar ele ao longo da minha jornada. Ainda vejo muita gente ainda... o pessoal parou de consumir curso. Não. Entendeu? Não. Mas, até porque, faculdade está aí vendendo curso desde que o mundo é mundo. Entendeu? E não vai acabar. Mas a gente nota que o curso tem que ser, principalmente o digital, ele tem que ser reinventado.
Chega de muitas aulas ali e tudo mais, entendeu? Mais prática e aplicável tá sobressaindo. Boa. Pelo menos a minha percepção com relação a isso daí. Só para finalizar, André, eu iria para a linha de aula ao vivo. Também. O cara abrir a carteira e obrigar ele a assistir a aula e depois eu deixo a aula numa área de membros. Porque depois da Também. pandemia, a galera voltou a trabalhar em empresa presencial. Então não é porque eles não gostam de assistir curso, porque o tempo tá escasso, velho. É. O cara não vai assistir um curso dentro da empresa quando ele tá trabalhando. Ele vai chegar em Uhum. casa, ele tem comida para fazer, roupa para lavar, criança para cuidar, vai treinar. Então, o final de semana ali, ele esquece. Comprou na terça-feira o curso. Chegou no sábado, ele tá vendo o jogo do time dele lá, esqueceu. Isso acontece muito. É, total. Para provar, né, que o mercado está sendo reinventado, né? Então, tipo, é um mercado bebê. O mercado digital teve uma vez, quem que foi? O Thales Kinderé. Eu vi uma live dele e falou assim, cara, o mercado digital é um mercado neném. Aí teve um pessoal, não, pô, já tá indo para um grau de maturidade. Ele falou assim, cara, não tem herdeiro aqui. Não teve, pô, todos os outros mercados teve o vô, teve o negócio, passou para o pai, passou para o filho. No digital, não. O negócio é do cara, não teve o herdeiro do meu pai, não tem herdeiro. Então, o mercado está se reinventando, está se renovando e a galera tem que se reinventar nesse sentido. Senão, vai ficar para trás. O cara tá chegando, putz, achei a oportunidade de trabalhar no digital, querendo usar o que se vendia há 2, 3, 4 anos atrás. Cara, cuidado, não é bem assim, o mercado mudou. Ah, mas eu não estou competindo com um grande player. Tá, você está competindo até com a Virgínia, com o Tigrinho, com o escambau todo. É atenção, é guerra por atenção. Então você tem que ser prático, simples, objetivo, se reinventar para conseguir perpetuar nesse negócio. E principalmente, aí defendendo o que eu estou trazendo, pensar em margem de lucro, pensar em LTV, pensar em recorrência. Cara, mas isso é muito complexo. Cara, o mercado está ficando complexo. E nem começou. É sobre isso. Show? Beleza. Ó, e aí, só o último dessa tela aqui, né? Isso mexe com a famosa equação de valor de Alex Hormozzi. Conhecem Alex Hormozzi? É brabo, cara. Inclusive, se eu não me engano, ele entrou no livro dos recordes com o maior lançamento. Fez um lançamento brutal, acho que de 100 e tralalá milhões de dólares, recentemente. Vendendo um livro. Bicho é sangue no zóio. E aí, até falando sobre a famosa equação de valor dele. Basicamente, ele colocou, de uma forma até didática aqui, bem interessante essa didática que ele criou nessa fórmula, que é o seguinte, aqui a gente tem o sonho do cara. Então, qual que é o sonho do cara? Pô, eu tô querendo vender ali meus cursos, tô querendo faturar uns 10 pau aqui no digital. Beleza, o sonho dele é começar a vender no digital e ter uma renda recorrente ali, vamos dizer, de 10 mil reais. A percepção de que ele vai conseguir atingir esse resultado. Em contrapartida, a gente tem dois outros pilares aqui. O tempo que ele vai levar para conseguir chegar nesse sonho. E qual que vai ser o esforço e sacrifício que ele vai ter que empregar para conseguir isso daqui. Basicamente o seguinte, vamos pensar nesse exemplo aí. Pô, o cara está querendo começar no digital e ele mirou ali, pô, precisava ter pelo menos ali uns 10 mil reais acontecendo no meu digital. André, como é que funciona aí? Cara, vamos lá. Basicamente, você está com o sonho aí de começar a atingir os 10 mil reais recorrentes aí no digital. Mas, cara, se a gente estruturar aqui o negócio, criar ali, sabe, as ofertas, blá, blá, blá e tudo mais, faz toda aquela consultoria, mostro para você que você pode explorar um ticket maior, conseguir ter venda recorrente, trabalhar a ascensão e a gente mirar 40, 50, 60 mil de faturamento. Estou aumentando o sonho do cara. Claro, explicando de forma lógica e tudo mais, que é possível ele sonhar mais alto. Eu aumentei o sonho do cara. Consequentemente, eu estou aumentando o valor do meu produto. A percepção de resultado. Cara, eu vou te entregar isso daqui. Eu vou te ensinar como é que você cria a sua oferta, vou te ensinar como você estrutura ali um funil, como você faz estratégia de ascensão,
e vou te entregar playbooks, templates, checklists, modelos de página para você implementar, para você já importar, melhora a percepção de resultado do cara. O tempo que o cara vai levar e o esforço e sacrifício. Vamos imaginar, vou colocar dentro desse cenário 2 ofertas em paralelo. Fulano, vamos lá. Eu consigo te ensinar a implementar esse funil, executar, para que você consiga chegar maior do que o sonho que você tá, de 10 mil reais. Chegar nos 50, mirar 50, 60, 100 mil reais ali de faturamento no próximo 6 a 1 ano. Legal, eu aumentei o sonho dele. Eu tenho 2 ofertas aqui. Eu tenho um curso gravado, onde você vai ter ali todas as aulas, vai ter os modelos para você importar ali. Vou te ensinar a configurar a API de conversão, vou te ensinar a configurar, fazer todos os setups e tudo mais. Em contrapartida, eu tenho uma outra oferta. Cara, eu vou te entregar tudo pronto. Eu vou implementar para você. Toda a parte de setup, toda a parte técnica, eu faço por você. A gente vai fazer uma consultoria, eu vou entender o seu negócio, a gente vai estruturar tudo, vou bolar as copies, a gente vai aprovar junto e eu vou implementar toda a parte técnica. Eu baixei o esforço e sacrifício. Opa, não vou precisar me preocupar com isso. O André vai entregar. O tempo também, porque, cara, eu tenho tudo preparado aqui, eu já tenho um processo para entrega disso daqui, enquanto que eu vou te ensinar, te dar as aulas para você aprender, eu vou implementar todo esse setup aí em 15 dias. Enquanto que, se você fosse aprender tudo, talvez em 2, 3 meses, 4 meses, você levaria para implementar tudo isso. Eu reduzi o tempo também. A percepção de resultado, cara, além disso, você vai ter acompanhamento, eu vou fazer a gestão, a gente vai fazer alinhamento, vamos estruturar tudo junto, vou te dar todo o acompanhamento, vou usar o meu know-how para a gente ir validando e ajustando, lapidando, apertando os parafusos para fazer acontecer. Eu aumentei a percepção de resultado do cara. Consequentemente, o sonho, que era de 10, de 50, 100, agora está factível. Antes eu estava com a ideia de jogar um curso de R$1.000 para vender. Agora a gente me mostrou que tem possibilidade de eu cobrar 4, 5, 10, vender com menos volume de vendas, eu consegui bater essa meta aí de 50, 100. Então eu mexi nesses 4 quadrantes aqui, aumentando o sonho, aumentando a percepção de que ele vai conseguir o resultado, baixando o tempo que ele vai precisar esperar para ter esse resultado, e baixando o esforço e sacrifício, eu pus mais valor na minha oferta. Vale muito mais um acompanhamento, uma mão de obra, eu vou entregar tudo pronto, tudo validado, tudo estruturado, vou acompanhar, melhorei isso daqui, vale mais do que, cara, vou te entregar um curso, você se vira para fazer. Então, quando a gente trabalha esses 4 elementos, baixando esses e aumentando esses daqui, a gente consegue aumentar o valor do nosso produto, do nosso serviço. É isso que diz a fórmula do Alex Hormozzi e faz total sentido. Cara, eu tô querendo perder 100 quilos. Tô com 200 quilos aqui, sedentário, quero perder 100 quilos. Cara, vamos entrar na dieta e fazer academia. Vai demorar tempo e não tô falando do fator saúde. Vai demorar tempo e vai exigir muito esforço. A academia custa mais barato do que uma bariátrica, onde eu chego lá, seca tudo, já vou sair já mais pronto. Cara, eu vou para Portugal. Pensei em de jegue até onde dá e de canoa onde tiver mar. Vai demorar uma vida, o esforço e sacrifício é muito alto. De avião fica mais caro, mas eu também mexo em tudo isso. E o sonho também que vai chegar é muito mais fácil, né? De jegue ali, o sonho está distante. Mas, enfim, é trabalhar esses 4 quadrantes aqui e para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de serviço, a gente consegue trabalhar isso daqui, aumentando o valor dos nossos entregáveis. Beleza? Show. E ainda sobre margem de lucro, as possibilidades, trazendo até um pouco daquele contexto lá do faça por você, faço com você e faça você mesmo. Dentro desse conceito, a gente tem inúmeras possibilidades, das mais escaláveis, de menor valor, às menos escaláveis, de maior valor. Por exemplo, é aqui numa ascensão. Cursos rápidos, workshops, ferramentas, checklists, playbooks. Um cursinho rápido ali, eu entrego uma ferramenta e uma videoaula de como utilizar. Cara, cobra ali 40, 50, 60 reais, é um bom produto de entrada.
extremamente escalável. Eu posso pôr para jogo. Aí a gente tem cursos mais longos, formações, métodos, curso de extensão universitária, pós-graduação, MBA, que o El vai falar um pouquinho mais depois, mas curso de extensão universitária, pós-graduação, MBA, cara, parece ser muito distante. Putz, mas para eu criar isso daqui, cara, tá acessível. Mas tem seus poréns. Além disso, mentoria, consultoria, programa de acompanhamento, aceleração, programa de aceleração, onde eu dou um acompanhamento. Grupo de inteligência coletiva, network, masterminds, assessoria, prestação de serviço. Então, são vários entregáveis que eu posso usar para compor o meu negócio. Novamente, não é para sair criando feito um louco tudo isso, mas é criar, eu sugeriria fortemente, um curso de entrada, um curso de meio, talvez até uma mentoria, e também uma assessoria. Eu gosto sempre de provocar o meu cliente no seguinte sentido. Cara, eu tenho um curso, tenho uma mentoria, legal. Quanto custa? Ah, R$5.000. Pô, legal. Se o cara quiser te pagar agora R$50.000, o que você entrega mais para ele? Cara, eu faço tudo setup para ele. Legal. Então você agora tem uma prestação de serviço. Não tira do radar. Ah, mas agora eu não quero entregar isso daí, não tenho nem braço para entregar isso. Mas não tira do radar. Pô, se tiver margem de lucro, você estrutura um time para fazer isso daí, essa entrega. E ganha ainda mais margem de lucro, mais escala. Hoje você troca tempo por dinheiro, João. Você faz atendimento individual, né? Então, é trabalhar essa parte aqui, ó. Criando escala. Para você potencializar ainda mais o atendimento individual, continuar sendo um produto a ser entregue, mas com um produto muito mais alto. Ou seja, a escala seria, neste caso, com produtos mais baratos, até chegar ao produto mais caro. Não sei quanto você cobra pela sua terapia, mas para subir o preço dela, quanto mais escala você tiver embaixo, mais valor tem o acompanhamento individual. Entendeu? Ou seja, é fazer aquela escada de valor, como tinha dito no início. Exato. Ok. Uma possibilidade. E também tem um outro mercado, talvez faça sentido para você agora, talvez não, talvez nunca faça. Mas, quando você se torna a referência no tipo de terapia que você emprega, você pode ensinar outros profissionais. E aí você se tornar um profissionalizante nisso. Show? Show. Beleza. E aí, peraí. Por falar em pós-graduação, aí saiu até um buchicho lá, o João ele acompanhou lá no grupo lá dos Outliers, e o cara lá foi lá e falou e não sei o que, cubro a oferta e blá 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 e tudo mais. Cara, eu particularmente, eu acho que esse negócio de cubro qualquer oferta, quer pagar quanto? Casas Bahia vendia, não sei se tinha muito famoso aqui no Brasil o lance do quer pagar quanto que a Casas Bahia fazia, entendeu? Cara, não é mais assim o negócio, não é mais assim o jogo, entendeu? É um jogo de autoridade. Você quer ser reconhecido por ser o mais barato ou por ser o melhor? Entendeu? E principalmente falando em pós-graduação, em curso com chancela MEC, eu acho que é algo um pouquinho detalhado, um pouquinho delicado para a gente falar. Tem muita oportunidade por aí. Tem muita gente oferecendo ali que você pode ter seu curso reconhecido. Tá. E outra também, e até falando um pouquinho sobre o meu posicionamento. Cara, eu não passo pano para ninguém. Eu não sou contratado por gator, por plataforma nenhuma. Entendeu? E eu sou o primeiro cara. Se eu indico, é porque vai ser bom, porque eu confio. Se pisou na bola, cara, não, vamos mudar para outra. Tem outras formas no mercado aí. Tem muita possibilidade no mercado. Então eu não sou de ficar puxando o saco para ninguém. Só que eu gosto de me aliar com quem faz sentido, com quem entrega coisa de resultado. Em quem pelo menos eu confio. E aí eu joguei ali a possibilidade, a gente está falando de Anhanguera, Cogna, VUMP. Faculdades Anhanguera, talvez não seja claro para você, João, que é uma faculdade que tem no Brasil inteiro. Fabrani é uma faculdade de Sorocaba. Não sei com relação à qualidade da coisa, não quero nem saber sobre isso. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas se eu me aliei, é porque, putz, a gente está com um respaldo interessante.
E aí, para isso, eu trouxe o El Novarese, que nada mais, nada menos é o head de parcerias e estratégia da VUMP, para dar uma palhinha aí para gente. Boa. É contigo, man. André, até mandei uma copizinha ali para você, se você quiser mandar no grupo, pode ser que seja interessante. Pode ser que a galera se anime para entrar para falar só sobre pós-graduação e extensão. Eu quero deixar muito aberto para você também tirar dúvidas aqui. Antes de começar, vou contextualizar. João, aqui no Brasil, não sei quanto você está ligado, mas cada vez mais está mais competitivo, o lead está mais caro, e alguns anos atrás aí surgiu aí a tal da chancela do MEC. O que é o MEC? É o Ministério da Educação aqui no Brasil. Então, quando um produto ele tem essa chancela do nosso Ministério da Educação, ele é um selo de qualidade, basicamente, que a gente consegue colocar no produto. Quais cursos que tem a chancela do MEC? Cursos de universidades. Então, a universidade, a graduação, a pós-graduação, ele vai ter produtos, cursos lá de aperfeiçoamento, de capacitação, desenvolvimento, inicialização, que são produtos acadêmicos que a gente chama. E todos eles têm essa chancela. Então, o mercado de infoprodutos, em determinado momento, olhou e falou, opa, eu não quero mais ter um infoproduto convencional, quero que o meu seja um produto acadêmico que tenha a chancela do MEC. E começou a bombar isso. Então, hoje, a chancela do MEC é um predicado de qualidade. Então, principalmente para quem está começando, é muito interessante, porque para quem está começando, basicamente, ninguém conhece quem está começando. E quando tu fala que o teu curso ele tem uma chancela e ele está respaldado por uma universidade, que tem, por exemplo, no Brasil inteiro, que é em Anguera, por exemplo, tu já ganha uma autoridade a partir daí. Então, você já não é um desconhecido. Então, tá em alta e vai continuar em alta e vai crescer ainda muito mais isso daí, tá? Eu posso duplicar minha tela aqui, meu... Bora lá. Eu só queria contextualizar para o João ali. Obrigado. Por acaso não conhecia. E quando a gente fala de um produto que vai trabalhar a escala, que acho que é principal o tema da live ali e tal, a gente fala de um produto da pós-graduação, tá? Por quê? Porque é um produto de high ticket. Então, por exemplo, no caso do João, podia começar a analisar o mercado ali de terapia, né? O conselho de psicologia, de terapeutas, para identificar onde que a solução dele se encaixa dentro de um conselho. Então, a gente não pode prometer para o João que a pós-graduação dele vai ser exatamente no nome e contexto que ele está trabalhando hoje. Mas a gente tem certeza que se o conteúdo que ele está aplicando ele é validado academicamente falando, a gente vai conseguir encaixar ele em um produto acadêmico. Tá? A gente vai ter que fazer essa transformaçãozinha do produto, mas vale a pena. Por quê? Porque os produtos de pós-graduações, eles são high ticket. Hoje, high ticket, como o André estava falando, né? É o faço com você. Né, André? É a partir do faço com você que a gente vai ter um produto high ticket no mercado de produtos. A pós-graduação, não. A pós-graduação é faça você. É o curso. Mas mesmo, olha só, mesmo ela sendo um faça você, ela é um high ticket. Por quê? Porque ela traz benefícios que o produto convencional não traz. Como que? Realocação no mercado de trabalho. Porque ele vai ter um certificado de uma complementação da formação acadêmica dele. Ele vai ter ali a possibilidade, né, de ser melhor remunerado, o aluno final, tá? No final do jogo, ele vai querer o certificado, ele vai entrar no curso da pós-graduação, ele vai querer sair dali com o certificado dele. Para um produtor que é dono da pós-graduação, ele vai estar trabalhando com high ticket, ele vai estar trabalhando com recorrência, ele vai conseguir vender mais vezes para esse aluno, ele vai ter um índice de desistência, abstinência do curso muito baixo, justamente porque a galera quer sair da pós-graduação formada, ninguém entra numa pós-graduação sem sair do certificado, não desistir no meio, não. Não é assim. Então, assim, é um produto que o mercado já está olhando com olhos, inclusive grandes players comprando universidades e tal, uma movimentação muito evidente aqui. No nosso caso, a gente é o maior grupo de educação do mundo, tá? Em número de alunos do mundo, isso. Em número de faturamento, a gente foi passado, aí passaram a gente, acho que foi esse ano, mas de alunos a gente ainda, por quê? Porque a gente tem mais de 70 marcas, tá? Em todos os nichos da educação. Então, a gente tem a faculdade de Anhanguera, que é a nossa maior empresa, digamos assim, dentro da Cogna, é a que a gente mais investe também. Só na Anhanguera são 100 milhões de reais
em ads por ano, só em Google, em Facebook Ads. Mas a gente tem a Unopar, a gente tem a Uniderp, a gente tem a Pitágoras, que é pré-vestibular, Editora Saraiva, que é editora de livro, Ângulo, que é material didático ali principalmente para o governo, a gente é o principal fornecedor de material didático ali. A gente tem a Red Balloon, que é curso de línguas, e, enfim. E a gente tem a VUMP, que é a plataforma do infoprodutor. Tá? E o nosso principal diferencial como VUMP não é... O nosso checkout é muito bom, tem mais de 94% de conversão, é um checkout internacional, tem tudo aquilo que é necessário para grandes lançamentos. A gente tem área de membros estilo Netflix, né, convencional do mercado, mas nosso principal diferencial é o educacional. É justamente transformar um produto convencional no produto regular. Esse é o principal diferencial nosso. Tá? Então, vamos falar aqui da chancela do MEC pela pós-graduação, na vertente da pós-graduação. Primeiro, é importante entender o que é uma pós-graduação e o que é o MBA. Informações lá da portaria do MEC mesmo, informações conceituais. A pós-graduação e o MBA, elas têm a mesma estrutura acadêmica. O que muda é o teor do conteúdo. Tá? O MBA, o Master Business Administration, ele vai ser voltado para gestão. Então, eu ensinando terapeutas a montar o seu consultório e tal, vai ser um MBA. Ele vai ter essa finalidade de Business Administration. A pós-graduação, não. Ela não tem essa finalidade. Estruturalmente, ambas têm o mesmo formato, só muda o teor do conteúdo. Então, a gente tem aí esses produtos com o objetivo de complementar a formação acadêmica do aluno. Então, necessariamente, o aluno precisa ter uma graduação para ter uma pós-graduação em MBA. A gente já qualifica mais o nosso cliente nesse momento, porque a gente está pegando um recém-graduado, alguém que já se esforçou muito para estar aqui naquela profissão e tal. O que é necessário hoje para a gente ter uma pós-graduação em um MBA? Tá? Primeiro ponto, 360 horas de carga horária. Tá? 30% do corpo docente precisa ser de mestres e doutores. A gente precisa ter avaliação entre as disciplinas. Não há necessidade de ter TCC hoje, não é obrigatório TCC em pós e MBA. E o professor principal, ele precisa ter uma especialização na área de atuação. Tá? Dentro do nosso modelo, a gente pensou desde o início como simplificar isso ao máximo para o infoprodutor. Não faz sentido trazer um produto desse no mercado para complicar mais a vida dele. Então, essa segunda necessidade aqui, do corpo docente necessitar de ser mestre e doutor, a gente sabe que é muita pouca gente que é mestre ou é doutor hoje em dia. Então, a gente fornece para o nosso infoprodutor essas 3 disciplinas, esses 30% de disciplinas. A gente tem mais de 1.500 disciplinas hoje aqui na Anhanguera. Todas elas são nossas, a gente comprou direitos autorais desses professores e a gente fornece para os nossos produtores, dentro do nosso modelo. Então, quando a gente vai fazer o plano pedagógico dessa pós-graduação, a gente escolhe juntos essas disciplinas, tá? Vê a metodologia do professor, a didática do professor e tal, e encaixa aí dentro. Então, sobra para o infoprodutor aqui o total de 6 disciplinas, para ele construir, 6 disciplinas de 40 horas. Eu costumo dizer que o que é importante é que o aluno aprenda, né? Não interessa muito como. Se eu estou dizendo para ele que ele vai aprender a plantar batata depois que ele assistir meu curso, ele vai ter que sair dali plantando batata. E é isso que a gente analisa dentro do plano pedagógico. Então, pode ser vídeo, pode ser planilha, pode ser podcast, pode ser videoaula, pode ser e-book, né? Tem que ser conteúdo de qualidade e que tem um contexto, tá? Todo tipo de conteúdo aqui é válido. Bom, parece muito simples, mas é mesmo, assim. Assim, o infoprodutor precisa construir os seus conteúdos nas cargas horárias para construir a pós-graduação dele. Mas só para exemplificar o que é mais necessário, tá? A gente precisa que o aluno se sinta dentro de uma universidade, quando a gente está falando de pós-MBA. O aluno precisa ter uma secretaria acadêmica, o aluno precisa ter uma biblioteca virtual, o aluno precisa ter acesso à carteirinha de estudante, o aluno precisa ter o boletim, enfim, ele precisa ter uma experiência de um aluno acadêmico. É um produto diferente, é um produto mais refinado. É muito importante para o aluno fazer uma pós-MBA. Eu não posso hospedar em qualquer lugar, onde ele só vai ver as aulas e não vai ter nenhuma experiência, onde ele não vai ter
nenhum cuidado, nenhum carinho de uma secretaria acadêmica? E se ele pega ADP? E se ele precisa entregar um atestado médico? Se ele precisa de uma declaração? Ele vai mandar um e-mail aleatório para uma plataforma que ele não conhece? Não, ele precisa de uma secretaria acadêmica de uma universidade, por exemplo. E toda essa estrutura a gente fornece para o infoprodutor, tá? Então, até abrir aqui o que a gente chama de LMS, que é a nossa área de membros dos alunos da Cogna. Tá? Quando eu mostro aqui para vocês, por exemplo, uma LMS Anhanguera, uma LMS Mackenzie e uma LMS Cosmos. Ela é white label, todas são a mesma área de membros LMS do grupo Cogna. Tá? A gente tem um NPS de satisfação do aluno aqui de acima de 95% de experiência. Bom, quando o aluno cai aqui na pós-graduação dele, ó, opa, joguei. Ó, eu tenho uma pós e tenho um MBA aqui, ó, que eu já fiz dentro da Anhanguera. Então, tenho acesso a ele aqui. Primeira coisa, o aluno precisa entregar os documentos dele, ele precisa comprovar que ele já é graduado, certificado da graduação. Tá? Quando a gente clica aqui, ele vai entregar ali o CPF, ele vai entregar o RG, ele vai entregar vários documentos que são importantes, para que ele consiga emitir o certificado no final do curso. O certificado fica aqui, ó, para ele, a todo momento. O aluno aqui ele vai ter acesso de forma simultânea do boletim dele, para ele ver como é que ele está nas disciplinas, quais disciplinas que ele ainda precisa fazer, como é que está a nota, já saiu a nota da avaliação, vai ter tudo aqui, tá? Pô, o aluno vai ter o contrato dele aqui, tá? Todo momento ele vai poder ver o contrato dele com a universidade, ele vai conseguir ter a carteirinha de estudante, pô, o aluno vai no cinema e tudo mais, quer pagar meia, tá aqui a carteirinha de estudante dele, simples e fácil. Opa, não devia ter fechado isso aqui. É uma faculdade digital. Né? Literalmente, sim. Literalmente. Ó, o aluno vai ter um atendimento personalizado aqui com a nossa Secretaria de Administração, para solicitar ajuda. Biblioteca. Aqui a gente tem mais de 12 bibliotecas para o aluno consultar aqui, todas gratuitas. Eu já fiz faz mais de um ano essa pós-graduação e não me tiraram acesso de nada ainda. Tem que consultar essa informação, mas acredito que realmente a gente sempre tem acesso aqui a biblioteca, que é muito importante para a gente consultar a bibliografia básica, né? Financeiro, que é importante também, né? Então tem várias situações aqui, mensageria, e claro, né, o que é mais importante ali para o aluno, que é os conteúdos, né? Então ele vai ter aqui as disciplinas, ele vai ter as avaliações, as correções das avaliações, né? Então, isso aqui é uma LMS, uma área de ensino educacional, diferente das áreas de membros que a gente tem no mercado de infoprodutos. A gente tem que levar muito a sério a educação. Acredito que produtos de pós do MBA tem que respeitar o nosso aluno. Nosso aluno, quando ele compra um produto educacional, ele quer melhorar de vida, ele quer melhorar a carreira dele, ele quer se realocar no mercado, ele precisa disso, ele precisa de estrutura para isso. Não adianta eu vender uma pós-graduação com conteúdo mais ou menos, com certificado que vem de algum lugar por e-mail, que eu não sei onde é, enfim, né? Então eu compro por um lugar, assisto em outro, em uma universidade que nem sabe que eu existo por vezes, que envia certificado. Então, enfim, toda essa estrutura, ela é importante, ela é indispensável. E é evidente, né, que a gente caminha junto com toda a regulamentação aí do nosso Ministério da Educação e tal, por isso que hoje a gente é melhor do mercado. A gente não cobra por certificado, não é uma prática legal no mercado você cobrar por certificado, tá? Hoje a gente tem as taxas de secretaria de administração ali, vou mostrar mais adiante, a gente não tem essa cobrança, tá? A gente tem o nosso valor de setup, de estruturação, onde a gente vai criar o plano pedagógico, a gente vai levar lá para a Anhanguera, com o MEC, aprovar, nosso time acadêmico da BUMP, que é próprio para a pós-graduação. Eu tenho o time aqui acadêmico, que é o time que cuida só da área da saúde, o time que cuida só da área do direito, o time que cuida só da área ali de gestão,
Então, para vocês terem uma ideia da seriedade que a gente trata isso aqui dentro. Então, não é qualquer... Todos eles têm mestrado, todos eles são acadêmicos do nosso time, né? Então, esse processo, ele tem um valor, que ele é de R$ 15.000, para fazer o setup, para fazer toda a estruturação, e, posteriormente, a gente tem a taxa ali de 499 da plataforma e 10% da Secretaria de Administração da Cogna. Aí na Black Friday, aí a gente vai estar a gente já está com o valor promocional de R$ 7.500 para estruturar a pós-graduação, valor único. Depois que você paga, a gente começa a construir o plano pedagógico, ele é aprovado, você não tem mais nenhum custo quanto a isso, só da Secretaria de Administração. E aqui, André, eu tenho aqui que eu queria passar, eu até separei, é uma planilha que a gente faz aqui para analisar os valores, porque a gente, além de ser a melhor, a gente também é a mais barata, tá? Até essa simulação eu fiz hoje com um cliente ao vivo ali com ele, de pós-graduação. Dentro de um ticket de R$ 2.000, ele vai fazer 100 vendas. Com a VUMP, ele vai ter uma taxa da Secretaria de Administração de 10%. Ele vai ter uma taxa da plataforma de 4,99%. Ele não vai pagar o ISS, porque quem paga o ISS é a Anhanguera, somos nós, então é zerado para ele. E ele vai ter 3,65% de PIS e COFINS, que é o lucro presumido, né? Aquilo que ele precisa pagar de imposto sobre o lucro dele. Em uma instituição alternativa, ele vai pagar, essa aqui é a taxa da plataforma de 4,99, mas digamos que ele esteja na Hotmart, aqui vai ser 9,99, por exemplo. Então vamos deixar 4,99 aqui. Ele vai pagar 6% de ISS, ele vai pagar aqui também 3,65 do PIS e COFINS, custo da emissão do diploma, R$ 460 por aluno que ele vai pagar, tá? E ele vai ter um custo operacional aqui de 24.000 no mínimo, com atendentes para ficar à disposição dos alunos ali, no mínimo. Isso aqui é um valor bem, bem baixo mesmo, tá? Então, assim, gente, ó, aqui não tem nem comparação. A cada 100 vezes aqui, né, basicamente ele tem um rombo no caixa dele toda vez que ele está com outra instituição. Qual que é o pulo do gato aqui? A gente não cobra, olha aqui, ó, só da emissão de diploma, a cada 100 vendas ele vai pagar quase R$ 50.000 para a universidade. Só aqui na emissão. Então, a gente não tem o SS, que é 6% sobre as vendas também. E é uma planilha que eu gosto de mostrar aqui, né, que a gente também é a mais barata, além de ser a melhor. Mas, como o André falou, isso é importante, mas a gente não está brigando por preço, tá? O importante para a gente aqui é quem quer criar um produto de qualidade, realmente. Tá? Pô, André, e é isso, parceiro. Estou aí à disposição, tirar dúvidas aí e tal, mas basicamente, pós-graduação, de uma forma simples e resumida, é isso. Massa. E é bacana isso daí, porque, pô, até um detalhe, R$ 2.000 ali para atendente é sacanagem, porque R$ 2.000 você paga uma pessoa, entendeu? Você vendeu 100 ali para dar suporte e tudo mais, às vezes você vai ter que montar um timezinho. Então é bem chutando lá embaixo. Não. Pode você ter a secretaria e tudo mais. E de fato, pô, é uma pós-graduação, a gente está falando de uma chancela MEC, é a faculdade que tem. O restante aí, sabe? Tem muitos aí aparecendo no mercado aí que tem aquela... tem que tomar muito cuidado aí que chega a soar duvidoso ali, se não for, né? De fato. E olha, só um detalhe importante, Well. O domingo, né? Eu tava conversando com meu irmão tava aqui, aí eu tava comentando do que tinha acontecido lá no grupo e tal. Aí eu falei assim, e até vai um parceiro meu ali que é do grupo Cogna. Ele falou, é do Cogna que você está falando? Eu tenho ações da Cogna. Então é uma empresa que está listada na Bolsa de Valores, entendeu? Então, é disso que a gente está falando. Entendeu? Eu falei, da Cogna eu tenho ação da Cogna, eu tenho comprado neles. Legal. É massa. Bom, e só reforçando aí, né? Então, o lance putz, eu já estava no radar esse lance de pós-graduação, chancela MEC, porque vinha que, putz, tá em alta isso. É um negócio que eu acabei de falar, né, do lance da faculdade sempre vai existir, existe desde que mundo é mundo, e sempre vai ter. Cursos de pós-graduação é algo que sempre vai ter. E agora tá se abrindo muito, o mercado tá olhando para isso, o mercado do infoprodutor, do mentor, tá olhando, putz, eu posso ter um curso com chancela MEC.
E aí calhou de o El entrar em contato comigo lá, a gente trocou uma ideia, eu falei, cara, eu quero ver. Fizeram uma recepção massa, fui num evento deles lá, sabe, para ver, aí você vê o grau, o porte, e me deixa muito confortável para sugerir e indicar. Mano, a gente tá falando de Anhanguera. Tem no Brasil inteiro espalhado um porte gigantesco, dentre todas as outras empresas do grupo. Então é por isso que eu tô falando, cara, não é um jogo de preço, é um jogo de qualidade, é um jogo de credibilidade, principalmente. Você tá batendo um carimbão lá, ó, o diploma pro meu aluno tá aqui, ó, carimbinho do MEC, minimamente esse carimbo tem que ser válido, né? Senão é sacanagem. Isso também é conhecido em Portugal. Oi, desculpa? Esta universidade também é conhecida em Portugal? É conhecida aí? Eu acho que não, cara. Eu acho que ainda em não. Portugal a gente não atua. Ah, tá. Era uma pergunta. Até pela fiz uma regulamentação, né? É bem complicada a questão da regulamentação do próprio Ministério da Educação. Cada país tem a sua regulamentação ali e tal. Tem como fazer validação de diploma. A pessoa faz bastante. Então, vou para Portugal, pego o meu diploma aqui da Federal, vou lá e falo, pô, valida aí. Tem universidade que valida e tal, né? Porque faz a equivalência de conhecimento que eles chamam, né? Mas precisa fazer, mas aí é esse game, sim. Uhum. Obrigado. Não, legal. Bom, dando continuidade aí, tá quase nos finalmente, né? Ainda falando, fechando aqui, né, sobre margem de lucro, né, os insights. Se o seu produto já é caro, cria a escala mais barata, é aquilo lá que a gente estava comentando. Então, pô, se eu tenho uma prestação de serviço, cria a escala mais barata, e aí acaba que trabalhando a camada escalável, você aumenta o valor do seu produto, do seu serviço, sua prestação de serviço, enfim. E outro insight que eu gosto de levantar, se não dá para você competir com o seu concorrente por tamanho ou por verba que o cara está investindo, puta, é um player grande lá do mercado. Não dá ainda para eu concorrer por tamanho ou por verba, que seja por proximidade. Que seja por proximidade. Dá proximidade pro cara, gera resultado, ganha case, cobra mais caro com isso, porque você está dando proximidade, você está ganhando margem de lucro. Então é sobre isso. E aí, partindo para falar sobre o terceiro pilar, né, que é sobre as ofertas. Só recapitulando, eu volto àquele slide que eu coloquei no início. Para a gente falar sobre ofertas, a gente tem que entender tudo sobre sua solução, benefícios, vantagens e resultados. Entender sobre o perfil do cliente ideal. Construir ofertas atraentes ao PCI. Perfil de cliente ideal, né? Que valorizam sua solução mantendo a margem de lucro. Relembrando isso daí, quais são as possibilidades dentro do pilar ofertas? Eita! Com total clareza sobre sua solução e também sobre o perfil do cliente ideal para seu negócio, construir as ofertas acaba se tornando um processo relativamente simples. Você pode criar produtos de entrada para gerar demanda qualificada a custo zero. E pode também criar níveis de entrega da mesma solução, para vender caro para quem quer proximidade, mas e também para ter ofertas acessíveis para não perder a venda, de quem não pode pagar acesso. Então, vamos imaginar, de forma simples, como é que eu consigo sair com 3 ofertas para eu colocar no jogo? Pô, eu tenho um produto de entrada, que vai gerar demanda, vai gerar base de cliente qualificado para eu ascender para o meu próximo produto. Eu crio um produto com acesso, seja um acompanhamento ou seja uma parte entregue com prestação de serviço. Beleza. O cara entrou por aqui. Eu ofereci na lata um produto lá, vamos imaginar, pô, uma prestação de serviço aqui ou um programa de acompanhamento, vou cobrar, sei lá, 8, 10 mil reais. Se o cara já tiver budget, quiser velocidade, ele compra aquilo lá e consegue acelerar. Se o cara falou assim, putz, beleza, André, é isso que eu preciso, mas eu não tenho esses 10 mil reais para conseguir entrar nesse programa. Tá, beleza. Então vamos tirar uma parte do acesso. Você tem ali toda a parte onde eu ensino a fazer, tem um acompanhamento mínimo, tiro a parte dos entregáveis que eu faço por você, eu tenho uma oferta de e-mail. Então, eu simplesmente quebrei a oferta que tenho mais acesso, eu tenho uma oferta ali de downsell para o meu cliente, para não perder a venda. Então, fulano, entra nesse daqui,
já busca resultado, a gente ainda te dou ainda uma call ali de planejamento, a gente conseguir criar um plano de ação para você dar uma acelerada, conseguir seus primeiros resultados para você ascender para esse. Aí eu te dou 80% de cashback na hora que você quiser vir para o programa de acompanhamento ou prestação de serviço. Então eu consigo brincar nisso daí. E isso sem falar da pós-graduação, do curso de extensão superior, onde você está entregando, seja uma profissão ou seja, na verdade, a pós-graduação, uma especialização para o cara que já é profissional. E aí, cara, tem um parceiro meu aqui que ele lança a esposa dele. Ela tem um curso de extensão para médico, extensão superior para médico. Ela quer lançar uma pós-graduação, inclusive eu joguei para ele. Ele tem um curso de extensão. O curso de extensão dela é 4.500, eu acho. A pós-graduação, putz, é para médico. 10, 12, 15, entendeu? Uma pós-graduação. Cara, já estou te ensinando aqui a utilizar, no caso dela, ela é especialista em pequenas cirurgias. Então, ela ensina pequenas cirurgias ali para médico. Aí qual que é o lance? Pô, beleza, você já aprendeu aqui, se especializou em pequenas cirurgias. É o meu programa de acompanhamento. Olha a outra oferta ali. Segurando LTV e recorrência. Como o El falou, o cara comprou uma pós-graduação, ele não vai desistir no meio do caminho. Ele vai executar, porque ele quer o diploma lá. Já pluga para vender um acompanhamento. Cara, agora eu tenho um programa de acompanhamento onde eu te ensino a vender isso daí, tem estudo de caso clínico, etc, 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 etc. Olha uma oferta aqui. Se a pós pode sair por, vamos dizer que o curso de extensão dela hoje ela cobra 4.500, após que ela cobre 10, quanto que é um programa de acompanhamento? Para depois, o cara, putz, já tem uma pós. Agora eu quero, putz, ela olhando ali comigo, ela me acompanhando, ela me ensinando a vender, que seja. Faz um programa de acompanhamento ali, para vender para esse cara. Vender por 20, 25, 30, o ciclo, ganhar LTV, recorrência. Olha como é que as pecinhas vão se encaixando, para de fato ter um negócio que mira margem, que tem lucro, que tem LTV, que tem recorrência. É um pouco sobre isso, que é para onde o mercado está caminhando. Não é mais, vou fazer um curso, vou escrever um e-book, vou lançar um e-book, vou gravar um curso. Cara, não é bem assim que funciona. Entendeu? O jogo, aquele negócio, se eu não sou gente grande, eu preciso parecer gente grande. Para começar a jogar como grande, até eu ser grande. E aí, fechando uns insights aí sobre ofertas, né? Quanto mais ofertas de acesso, proximidade e acompanhamento, mais case você acumula. Putz, gravei um curso, botei para jogo. Pô, quantos negros já não... Você olha lá você olha o palco lá do Fórmula de lançamento, quando ele faz lá o evento, você vê aquele monte de gente subindo, ganhando placa de 6 em 7, de 7 em 7, de 7 em 1, de 2 milhões em um ano. Você vê uma galera lá. Cara, isso daí deve representar 1% da quantidade de gente que o Érico vendeu. Ele vendeu a dar com um pau Fórmula de lançamento. Aquele palco, por maior que seja, deve ser 1%. Então, ou seja, a taxa de gente que de fato conseguiu ter resultado é pequena. Agora, cara, eu criei um programa de acompanhamento. Um programa ali onde eu vou conseguir acompanhar o cara. Ou, como diria o Eric, quiçá, entregar uma prestação de serviço ali, para acelerar o resultado do cara, com acompanhamento. Eu consigo garantir uma taxa maior de gente virando case. Consequentemente, mais depoimento, mais prova social. E detalhe, eu não estou falando que o curso do Érico é ruim, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É que também eu falo que não é um curso, não é uma estratégia para você colocar de início de jogo. É avançadíssimo para você fazer um lançamento rodar hoje em dia. É um jogo para quem já tá e para quem tem base. Para quem está começando, ou fazer um lançamento clássico, meu amigo, você tá lascado. Não é caro, hein, André? Hã? E é caro. Caro pra caramba. Cara, se alguém quiser fechar ou quero te contratar para fazer lançamento, cara, pelo menos uns 25. Pelo menos. Porque é uma infra violenta para rodar.
Tem que ter lembrete, tem que ter automação, tem que ter API oficial lançando. Cara, eu tenho R$ 2.000 para investir em tráfego, nem começa. Você tem base? Não, não tem, nem começa. Esquece. Nem começa. Nem começa. Deixa Tenho para aqui uma depois. pequena dúvida. Oi? Tenho aqui uma pequena dúvida. Se eu estou a começar, qual seria a melhor estratégia? A estratégia do e-book para depois fazer um conjunto de e-mails ou há alguma coisa mais avançada? Agora fiquei com essa intriga. Cara, o e-book você vai usar como isca, né? Eu Exato. não sei como é que está o mercado Portugal. Eu já vendi lá no case do hipnoterapeuta lá. A gente lançou venda para era um lançamento pago. Então as pessoas iam ter a aula ao vivo ali, uma semana da hipnose. Então eu não sei como é que é a aceitação do e-book em Portugal. O que eu ouço falar muito é que o mercado brasileiro está mais maduro no quesito muito estratégia do que Portugal. Então, Sim. cara, como isca, ele funciona legal. Mas eu ainda recomendo fortemente. Cara, você tem um e-book. Grava esse e-book em aula. Porque o consumo é mais rápido, você passar o mesmo conteúdo. E talvez ali umas atividades rápidas. Um cursinho de 1 hora, talvez, ou 40 minutos. Mas por quê? O cara vai se conectar com você, vai ver a sua didática, vai ver você falando do que um e-book frio. Potencializa para você depois vender um próximo produto. Entendeu? E até porque o acesso vai ser mais rápido. Isso eu estou falando olhando o mercado nacional. Mas eu acho que se encaixa muito no mercado português também. Entendeu? Mas Aqui eu vou não é ser. muito usado, não. Hã? Aqui o e-book é só um e-book escrito, mas é um e-book com pouco gatilhos emocionais. Portanto, Mas às vezes não é questão de gatilho emocional, talvez uns exercícios práticos para o cara aplicar ali o conhecimento, entendeu? Do e-book. Você contextualiza uma psicoeducação, e aí depois você, agora tem ali uns exercícios para você fazer. E aí no final, própria aula, você faz o pitch. Parabéns, você começou a entrar na jornada. Você quer agora um acompanhamento individual, ou um curso, um programa, enfim, o que você vai colocar depois. Mas por quê? Porque a pessoa vai se conectar com você. Novamente, falando do mercado nacional. Como uma isca, cara, pode funcionar. Tá pronto, melhor do que o André falar são os números falarem. Eu sempre vou defender isso daí. Bota para jogo, sobe, vê ali o que a galera tá chamando, e aí você continua ali a jogada. Mas eu gosto mais, eu também tem uma frase que eu gosto de falar bastante, que é o seguinte: é muito mais fácil você vender mais para um cliente satisfeito do que você convencer um lead desconfiado. Novamente, falando de mercado nacional, que aqui o brasileiro é desconfiado por natureza. Por quê? O brasileiro também tem a fama de querer dar golpe em tudo, entendeu? Então, 50% do Brasil querendo dar golpe, 50% tomando golpe. Então, vira uma casca ali, entendeu? Então, precisa ver ali como é que é no mercado europeu ali, sabe? Às vezes o pessoal já é mais, aceita mais ali, sabe? Mas, aqui, putz, tem muito daquele lance, até principalmente, quando você pega um mercado mais maduro, tô num nicho ali que é mais maduro, se eu vendo alguma coisa mais barata, ou eu faço algo grátis para depois fazer um pitch no final, aceita bem. Mas, putz, se é um mercado ali mais digitalmente falando, menos maduro, tem muito daquele negócio. Na hora de fazer o pitch, começa aquele batalhão de gente falando: eu tinha certeza que ia vender alguma coisa, que não sei o que lá, e começa aquela crítica lascada em cima disso. Entendeu? Então vai de testar aí no mercado europeu, cara. Se tem um e-book, bota para rodar, faz o funil ali, bota alguma coisa para vender o quanto antes. Entendeu? Mas eu sugeriria também, paralelo a isso, você gravar esse conteúdo do e-book, colocar alguns exercícios práticos e vender como um produto de entrada para trabalhar a ascensão depois. Abre aí. Cara, tenho alguns clientes que vendem para fora. E realmente o mercado não é tão aquecido, não é tão maduro. Não. Tem muita coisa que ainda dá certo. Até pela concorrência que é menor e tal, um pouco mais desconfiado. Até o próprio Instagram, essas coisas. O brasileiro é fã, né? Vira fã de gente que nem conhece e tal. Lá não é muito assim. Mas, o que eu testaria, eu testaria o feijão com arroz, mas eu faria uma estratégia, não sei se você sabe essa, André, do low ticket do low ticket. É o que a galera tá fazendo muito nos Estados Unidos. Botar ali a 7 conto. 10 conto, isso daí. 10 Uhum. conto, low ticket do low ticket.
né, para esse e-book, para você tentar converter, evidentemente, depois em uma reunião de vendas. Mas olhando para o seu público, eu vejo que é um pessoal que precisa desabafar, cara, que quer conversar, que quer network, que quer falar mal da sogra, entendeu? Até para se curar a partir disso. Eu vejo muito potencial de uma comunidade aí, de você fazer uma aula, às vezes uma aula com low ticket de R$ 9,90, testar, ou até uma aula gratuita, testar, para depois, por exemplo, traz todo mundo para uma live, para uma aula gratuita, com uma promessa forte, e depois, João, no final da aula, você abre a tua agenda para elas marcarem consultorias gratuitas individuais. Você fala, ó, agora eu quero entender o caso de vocês uma por uma aí, ó, tá aqui a minha agenda, marca direto. Lá nessa consultoria individual, você vai fazer uma call de vendas com elas. Você vai encher a tua agenda. Aí vai da tua habilidade de vender. Mas essa estratégia está dando muito certo aqui, eu, André. Sim. É aquele negócio, né? Para ele, €1 no e-book. Exato. Exatamente. Então, €1. E aí eu vou falar um ponto que complementa isso daí logo na sequência do lance do e-book por €1. Mas vamos lá. Obrigado. Oi? João? Obrigado. Era só isso. Show. Aos dois. Não, maravilha. Tiver mais, vai perguntando. Quanto mais escala você emprega no seu negócio, maior valor terão suas soluções. Então, tipo assim, vamos pensar lá no caso do Érico. Cara, ele escalou brutal o fórmula de lançamento. Pegou os cases dele. Aí ele tem um insider, que ele cobra R$40 mil. Entendeu? E o detalhe, ele tem o Plat, que deve, sei lá, R$150 mil. E aí eu descobri também um bizu, não caí nesse pitch ainda também, porque eu não sou perfil de cliente ainda desse cara. Mas eu vi um cara que é da turma lá do Érico, ele falou o seguinte, cara, como é que você lança um grupo de inteligência coletiva? Vamos imaginar lá que custa R$150 mil, no caso do Plat, por exemplo. Falou assim, quem que é o cara que vai comprar o Plat? É o cara que foi do Insider e conseguiu ter todo o resultado. Aí ele vai ter lá, vamos imaginar que é R$200 mil para o cara avançar para o Plat. O cara fala, putz, R$200 mil, pegou. Então, cara, faz o seguinte, você me paga R$100 mil e você vira tutor do Insider, porque você teve resultado. Então, ele pega o cara que teve resultado no grupo anterior dele, no produto anterior dele, e entrega o acesso para o premium dele, sendo que um percentual o cara vai pagar em trampo. Olha a escala que dá nesse negócio. Por quê? Porque ele trabalhou escala. E ele criou margem. Olha o leque de possibilidades que abre para o cara ter, de fato, um negócio robusto. Olha que louco. E pro cara, eu vou trabalhar de graça pro Érico, o cara trabalha com tesão. Assim, cara, eu vou estar lá ensinando os mentorados do Érico, qual é a autoridade que eu vou ter? Olha que sacada. Mas vamos lá. Quanto mais... tudo isso para reforçar tudo isso que eu venho falando. Escala com margem de lucro. Une esses dois, cara, você tem negócio. Tirou esses fatores aí, você tá arriscado. E tipo, trava também, né? Porque aí você não consegue ter ali budget para evoluir. Mas enfim, quanto mais entregáveis, escaláveis, mais possibilidades de oferta você pode explorar. Como assim, André? Hoje o que eu tenho é assessoria, o principal. Eu gravo a metodologia, ponho gravada. Aí eu coloco lá, tem a trilha para fazer conteúdo, tem a trilha de ascensão, tem a trilha de captação, tem a trilha de análise de dados, coloco as coisas lá gravado. Vamos dizer que chega um expert querendo contratar uma agência para fazer serviço de infoprodutos. Chega para o André e chega para outro cara. Eu mostro, chega para outra agência. Aí pega e fala assim, cara, quanto custa para você e o que você entrega? Aí eu falo dos meus entregáveis. A agência fala dos entregáveis. Pô, vou fazer a gestão de tráfego, a gente vai analisar dados, a gente vai fazer a página, vai fazer todo o setup e blá, blá, blá. Aí chega para o André, os mesmos entregáveis. Só que aí eu pego e falo, como bônus,
você vai ter acesso à minha área de membros, onde tem lá tudo gravado, para você se desenvolver em ofertas, para se desenvolver em conteúdo, para se desenvolver em pitch de vendas, em comercial, em copy, tá tudo lá. Claro, você está contratando assessoria, então eu vou fazer por você. Só que vamos supor, putz, a gente viu que tem um gargalo na oferta, eu vou falar para você, cara, dá uma olhada naquele módulo, fica fácil para eu entregar, dá uma olhada naquele módulo, se desenvolve e vamos sentar junto para a gente lapidar a sua oferta. Cara, é um entregável, tá gravadinho lá, que eu coloco na minha assessoria, que tem um puta de um valor para o meu cliente, e que me diferencia do outra agência que só vai entregar assessoria. O cara pode se perguntar, putz, nesse momento ele vai falar, tá aí se eu travar no conteúdo. O André, ele me entrega ali as trilhas, e ele vai também me ajudar baseado nas trilhas. O outro cara não me dá trilha. Eu vou ter que estudar com outro cara para fazer meu conteúdo. Pode ser um diferencial. O João é terapeuta. O cara chega e fala assim, cara, eu tô precisando seguir a terapia. Eu quero te contratar como meu terapeuta. E eu tô avaliando também, tem um outro terapeuta que também usa a mesma metodologia que você, vamos dizer. Cada um com o seu jeito de entregar, mas os dois iguais. Aí você vira pro cara e fala assim, cara, além da terapia, eu vou liberar acesso para você a uma área de membros onde você vai ter lá, para como você, uma psicoeducação, como você fazer uma rotina saudável, como não sei o que, como não sei o que lá, como não sei o que lá. Tá ali, gravado. E se o cara falar assim, putz, cara, eu não tenho budget para fechar sua terapia. Você tem o downsell. Cara, então compra minha área de membros ali, você assiste, acessa, se desenvolve, e aí depois se você quiser ascender para a gente continuar o acompanhamento junto, a gente continua. Aí a gente faz o upgrade ali, você começa a ter o acompanhamento, agrega valor no seu negócio. E você está trabalhando múltiplas ofertas, às vezes com o mesmo produto, o mesmo método, entregue de formas diferentes. Entendeu? Uma estruturação. Pouco trabalho para muito margem. Beleza. Fechou? E aqui aquele insight que eu ia trazer, que aí casa com aquele lance lá que o El falou, que aí saiu a ideia lá do e-book de €1. Quanto mais desconfortável for a oferta para você, mais atraente ela vai ser para o seu cliente. Isso é fato. O cara adora aquele negócio. Parece que se eu comprar isso daqui eu estou saindo ganhando. A galera gosta disso. Só que, cara, é um login e senha que você manda pro cara. Por isso que, pô, olha as ofertas que os caras estão fazendo de Black Friday. Junta 10 top players de mercado, empacota todos os cursos que eles têm de core e botando pelo preço de um. É um batalhão de conteúdo. Doido o cara comprar para assistir tudo aquilo. Mas enfim, cara, tem uma cacetada de coisa. Ó a agressividade que tá. Estou até desconfortável. Tem um monte de gente falando, nossa, o mercado tá desesperado, eles estão empacotando porque não estão mais conseguindo vender. Vai pensando isso, amadorzão. Vai pensando isso. Os caras estão trazendo a audiência de todo mundo, pegando toda a demanda reprimida, falando, agora vocês compram essa bagaça. Galera passando cartão a dar com um pau para comprar o negócio, para acabar Black Friday, eles falar, fulano, agora vem pro Insider, vem pro tal, vem pro tal, vem pro tal. Olha a demanda que os caras estão gerando para ganhar margem de lucro, para fazer ascensão a custo zero. É o jogo que os caras estão jogando, e é o jogo que eu convido vocês a jogar. Às vezes não é sobre empacotar um monte de... fazer collab com um monte de gente. Mas é aquilo lá. Torra o que for escalável, e aí, voltando naquela ideia. Cara, faz o seguinte. Pô, €1 por um e-book, onde vai te ensinar isso, isso e isso. Você pode experimentar como order bump, ou como upsell, a lá Russell Brunson. Cara, agora você quer o audiobook por mais $1? Fazer um upsell. Ou então, cara, você vai pagar $1 pelo meu e-book. Mas eu vou te entregar o e-book, uma videoaula, o audiobook. Sem pacote, você joga tudo isso. Você só está pagando pelo e-book. Vê quanto custa para despachar o livro impresso. Você fala assim, cara, você só vai pagar o frete. Eu mando um livro na casa do cara, cobrando só o frete. Só que lá vem um QR Code para ele comprar o próximo produto seu.
O cara recebe o livro na casa dele e fala, cara, só paguei pelo frete, veio o livro aqui, olha que bacana. Aí ele posta no Instagram, marcando você, leva audiência para você. E aí tá lá o QR Code para você vender mais para esse cara. É um pouquinho sobre isso. Não estou falando para você executar exatamente isso. Se quiser, fica a ideia, entendeu? Mas é aquele negócio, junta, faz a oferta até soar desconfortável para você. Ô, André, Mas para soar atraente. Vai lá, Léo. André, tem uma percepção para ajudar o João aí. Pode ser legal, cara. Se você for trabalhar com um e-book, você pode dar alguns bônus pro pessoal. Uma planilha, por exemplo, um teste, sabe? Um teste para ver o grau de esquentada que você tá com a tua sogra, por exemplo. Uma planilha para você organizar, para alguma coisa assim. E você coloca esses links, eu não sei se o pessoal usa muito o WhatsApp aí. Tu usa? Beleza. Você coloca esses links na descrição do WhatsApp. Aí na página de obrigado você fala, ó, os seus bônus estão na descrição do WhatsApp. Vai obrigar essa pessoa a entrar num grupo. Todo mundo que comprar vai começar a entrar no grupo para pegar. Uma vez por semana você pode dar uma aula e ali sim vender a sua mentoria. Por exemplo, é mais uma estratégia escalável. Você não perde o lead. Well, quer um bizu também para forçar o cara a entrar no... Preencher, ó. O cara entrar no grupo do WhatsApp, preencher planilha, preencher pesquisa de persona ou aplicação, virar seguidor, se inscrever no canal do YouTube. Você manda assim. Você vende o produtinho de entrada, ali, bem prático. Primeira aula, depois da apresentação, a primeira aula você fala assim, na área de membros, você não tem trabalho, você deixa lá como vitalício, você não coloca a data limite do cara. Aí o cara comprou na primeira aula, você fala assim, cara, parabéns, você vai ter aqui o curso, mas eu tenho uma ideia, eu tenho uma oferta para você. Quer ter esse curso vitalício? Até inclusive com as atualizações que ele receber? Para você conseguir fazer isso daí, você tem que preencher essa planilha, me seguir no Instagram e se inscrever no canal do YouTube. Ou entrar lá no grupo do WhatsApp. Aí a automação já vai deixar, você vai ter acesso liberado vitalício para esse curso. Na verdade já tá, mas ele não sabe. Mas aí ele vai lá, puta, tá vitalício? Eu quero. Aí ele vai lá e se inscreve. Legal. Peguei com o Tabari, isso daí. Entendeu? Os guardas daí para fazer o cara preencher a pesquisa de persona. Mas vamos lá. Então, basicamente é isso. Cara, quando você tem ali gravado de forma escalável, que não vai te onerar para entregar para aquele cara, te dá a possibilidade de fazer uma oferta que parece até suar desconfortável, mas na verdade nem é. Entendeu? Que é mandar um login sem a mais pro cara. Entendeu? Mas pro perfil do cliente vai soar atraente. Seja para valorizar seu próximo produto, seja para dar mais escala, e aí você começa a jogar que tem gente grande. Entendeu? Esse daqui é o game. Show? Beleza? E aí, por fim, qual que é o próximo passo? O que eu falaria? Lembra da dica master? Primeiro passo é parar, debruçar em cima disso. Entender sobre a solução, benefícios, vantagens, resultados, entender sobre o perfil de cliente ideal, que valoriza a solução, e construir as ofertas. Que valorizem a solução, mantendo sua margem de lucro. Para não fechar sem pitch, eu consigo te auxiliar nisso daqui, ó. Criei aqui o desafio Pitch Sprint. Basicamente, o que é isso? É um sprint de 5 sessões de 30 minutinhos cada uma, para você sair com o pitch. E, na verdade, as ofertas, né? Seu pitch de vendas. A gente vai entender o seu negócio atual e a meta de escala, definiremos as soluções, alinharemos com o seu perfil de cliente ideal e estruturaremos as suas ofertas. E, por fim, a gente desenha um plano de monetização em escala. É esse daí que é o Pitch Sprint. É eu, você e um robô pilotado, que o robô, a IA a gente pilota, a gente não delega, ao vivo no 1 a 1, mais um, no caso, uma brincadeira aí só por causa da IA. 5 encontros, 30 minutos, bem mão na massa. Você sai com a clareza do negócio, perfil de cliente ideal, mix de soluções e um plano de monetização em escala. E ainda é garantia de 30 dias. Na verdade, garantia imediata. Terminou. No 5º dia, eu faço questão de perguntar, cara, fez sentido para você? Se você falar, André, não, ficou aquém do que eu esperava, eu abro o gateway de pagamento e processo reembolso ali na hora.
pedindo desculpas porque eu não entreguei o que eu me predispus a fazer. Literalmente está mais blindado que o robô. E qual que é o valor disso? Na verdade, isso daqui nasceu, ele veio de uma evolução de uma consultoria que eu já tinha de duas sessões, né, duas horas cada uma, onde eu entregava um relatório denso contendo análise sobre o negócio expert, segmento de mercado e persona, metodologia AB e produtos e serviços. Hoje, quando o cara fecha contrato de prestação do projeto e a gestão, dentro vai imputado R$950. André, eu só quero a consultoria, mais caro. São 2 sessões e mais a entrega do relatório. Pelas 2 sessões e a entrega do relatório. Com esse desafio, eu consegui fazer ele ficar mais prático, mão na massa, com foco em resultado. É aquela, João, já te deixando claro, é aquela estratégia do Hitmonlee, que é do Team Challenge lá, que a gente viu lá no evento. Na hora que eu vi aquilo lá, eu falei assim, cara, isso daí dá para deixar muito mais prático e aplicável um negócio que eu já entrego, que é a consultoria. E de fato ficou, que eu consigo ser mais assertivo na entrega, o cliente entra em ação imediatamente, é um processo mais ativo por parte do cliente, o resultado ficou muito mais simples e aplicável. Eu desenhei ele no esquema, na verdade eu peguei tudo quanto é playbook, eu debriefei o modelo do cara, e inclusive meus robôs me ajudaram nisso. Eu fiz deep research, ia dar com pau, peguei tudo que tinha de material do cara, eu criei literalmente todos os playbooks ali para entender como é que aplica esse desafio. E aí eu traduzi nessa entrega minha. E aí o que acontece? Aqui eu criei isso daí muito mais fácil, rápido, prático, aplicável. Criei aqui uma oportunidade aqui para agora, né? Eu criei 5 cupons, vai sobrar, que a galera não compareceu em peso, eu achei que vinha mais gente, mas enfim, tem 5 cupons, depois vai ficar a gravação lá para a galera assistir. Tem 5 cupons, inclusive o link já está com o cupom aplicado. Vou agendar por ordem de compra, comprou ali, já a gente agenda a sessão, de acordo com a sequência das pessoas que foram comprando. Vai receber um formulário simples de brief e a gente agenda a primeira sessão. É 1 a 1, a gente fazendo juntos. E com aquela garantia lá, terminou, não gostou, reembolso, o processo reembolso ali na hora. Com um cupom de R$150. 5 sessões, já sai com a paradinha pronta. E aí, caso interesse, tá aí, vai cair no gateway de pagamento da VUMP, nossa parceira, e é só fazer. E aí eu trago aqui também, só me avisa se tiver com áudio, eu vou correr pausar rapidinho aqui, que foi o piloto que eu rodei. Tá com áudio? Aqui, ó. Não tá saindo áudio? Tá, deixa eu compartilhar com áudio. Agora vai estar com áudio. Até aqui, o que você achou dessa experiência? Gostei, assim, atendeu as minhas expectativas. Não vou dizer nem atendeu, foi além. No sentido de, como eu te falei, né, da clareza, no sentido de que como é esse processo aí de condução, como a gente chega no objetivo, no que realmente, no entregável, entendeu? Nessa estrutura do método, que as informações, elas estavam soltas, né, na minha cabeça. Então agora eu consigo mais organizar, ter mais clareza. Então isso pra mim, assim... Se você pudesse me falar assim, André, o que mais fez sentido pra mim nesse negócio, qual que é esse ponto? Eu acho que quando você fala do valor, das possibilidades e o valor que o meu entregável tem, que eu não tinha consciência. Então, ver o valor nisso e fazer, né, de certa forma, isso ter valor, porque valor é a gente que, né, gera. Quando você abriu essas possibilidades aí, né, do que eu faço, tal, isso pra mim foi muito forte. A virada de chave. A virada de chave. E você vê que, pelo menos pra mim, eu enxergo no seguinte sentido. Às vezes é uma roupagem que a gente dá, não assim, vou colocar um título de high ticket no meu negócio. Não é sobre isso. É sobre, eu vou organizar, eu vou montar o processo, eu vou apresentar para o meu cliente o processo. E muitas vezes é um monte de coisa que eu coloco embaixo do pano para tentar suprir a necessidade, aquela necessidade, eu preciso gerar resultado para o meu cliente. Você começa a colocar um monte de coisa que às vezes nem é só responsa. E eu enxergo, tipo assim, agora que eu tenho clareza, que eu tenho que levar o cara daqui até aqui, e eu consigo estruturar de maneira lógica, racional ali, e justificar o porquê que cada peça está naquele lugar, isso já te posiciona para cobrar o valor que de fato o seu trabalho merece. É assim que eu enxergo. E é essa clareza que eu gostaria de ter conseguido passar para você. E aí você me responda, passei? Passou. Massa.
Eu quero que você entregue com tanta excelência e cobrando o suficiente para mais, mas com a seguinte visão. O quanto mais resultado eu gerar para esse cara, mais indispensável eu vou ser para o negócio desse cara. Quanto mais resultado eu gerar, mais necessidade ele vai ter de contratar meus serviços. E eu vou além. Mas eu quero que em um dado momento esteja na sua mente internalizado o seguinte sentido. Foda-se, eu nunca mais vou precisar baixar meu preço para fechar o negócio. Na hora que você falar isso daí, acabou. Eu entreguei o que eu precisava ter te entregado. Maravilha, André. Fechou. É isso. Um pouquinho do que eu tinha aí para entregar. Caso queira abrir aí para as dúvidas, agora é nóis. Vou aproveitar aqui, ó. Até passou batido. O link para se inscrever tá rolando. Inclusive começou hoje. Um vacilo, começou hoje a Black. 3 aulas com top players do mercado. A VUMP tá rolando. Aí tá aí. Depois, se quiser se inscrever, amanhã tem, se eu não me engano, de tráfego. Vai ter de tráfego de perpétuo. Hoje de conteúdo. Cadu Neiva, Bruno Gomes e Mafer Lopes. Vale a pena. Mas é isso. E, claro, se fizer sentido, também vou deixar o linkzinho aqui. E se fizer sentido, estamos juntos também no desafio. Caso também não faça, não vai faltar oportunidade aí. Muito em breve estaremos juntos. João, tem alguma dúvida? O El quer falar alguma coisa? Nada. Muito obrigado, André. Obrigado, João. Rayane também. Tamo junto. Precisando é só chamar, beleza? Maravilha. Cara, valeu pelo seu tempo aí, valeu por ter se predisposto aí a passar. Agora vai ficar gravado aí pro pessoal, vou jogar lá nos grupos, o pessoal que não conseguiu assistir aí consegue depois ter acesso, ver ali como é que funciona o lance da pós também. E já falei pra galera, sabe? Tipo, alguém que estiver olhando para esse mercado aí, para me dar um alô, conecto com vocês aí, porque, de fato, é aquilo lá que eu falei na hora que eu abri ali, que eu passei o bastão para você. Cara, se eu tô indicando a VUMP, a Cogna, a Anhanguera, é porque, cara, o porte, sabe, não tem muito o que falar, entrega resultado, entendeu? Eu sou mais em vez de fazer guerra de preço, não, entrega com qualidade, cobra o preço que for, mas entrega com qualidade, gera case, gera resultado, que aí sim, de fato, você tem um negócio perpétuo, um negócio escalável, um negócio sólido, entendeu? De picareta o mercado tá cheio, entendeu? Eu quero dar a mão para a gente que está a fim de falar assim, cara, não, eu quero fazer diferença no mercado. Eu quero vender, entregar resultado, eu quero ser diferente. Jogar o jogo do difícil. O difícil é mais fácil do que ficar tentando brigar de foice aí com um monte de gente ali que está entregando meia boca. Tamo junto. Tamo junto. É isso, pessoal. A Raine entrou depois aí. Valeu aí. Você pegou o finalzinho ali. Caso tenha alguma coisa também para perguntar. Well, deu seu horário aí, cara. Se quiser aí, agradeço demais. E a gente vai se falando, mano. Valeu. João também. A Heinz, se quiser abrir o microfone aí, falar um oi, ou caso contrário, era isso. Valeu, João. Vai lá. Tá de madrugada aí.